Esta educadora conta que teve um filho há 4 anos e não tem planos de ter uma segunda criança. Olha, preocupação com a qualidade de vida dele, né? A gente tem que se preocupar com plano de saúde, com boa alimentação, tem que oferecer uma boa criação para essa criança. E o mundo está muito complicado, eu fico muito preocupada. O meu filho tem 4 anos, então a gente quer oferecer uma boa escola, uma boa formação futura. Você tem que ter um plano de saúde, você tem que ter condições, né? Quando você espera uma criança, você tem que ter condições de recebê-la bem. E é uma preocupação muito grande. A Adriana falou que tem 3 filhos e a família está de bom tamanho. Custa muito caro, é necessário muito trabalho e não é só o financeiro, né? É a questão da educação, é a questão da família, dos valores, são coisas que precisamos muito tá passando para as crianças. Então eu acho que a dificuldade maior é essa para quem tem muitos filhos. As mulheres brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. É o que mostra o relatório Situação da População Mundial, elaborado anualmente pelo Fundo de População das Nações Unidas. O levantamento aponta que a família brasileira tem uma média de 1,7 filho. Na década de 60, essa média era de 6 filhos. Este médico ginecologista explica que começou a trabalhar em Mococa em 1974. Naquela época, as mulheres tinham muitos filhos e agora elas colocaram o pé no freio quando o assunto é gerar mais de 1 ou no máximo 2 filhos. Sem dúvida. Naquela época, Mococa tinha 30 mil habitantes aproximadamente e nasciam na nossa maternidade aproximadamente 120 crianças. Então, beirava 5 filhos por casal. Dava 4,8. E hoje, Mococa, com 70 mil habitantes, praticamente o dobro, tem em média de Mococa 80 partos. São mais de 120, mas a gente tem atendido a região toda, porque várias maternidades já fecharam por falta de condições. Mas só de Mococa, hoje, esse índice não chega a 2 filhos por casal, dá 1,8. Quer dizer, de cada 10 casais, 8 têm 2 filhos, mas 2 têm um só. Então está caindo muito e a tendência é cair cada vez mais. A taxa de fecundidade no Brasil é inferior à do mundo, de 2,5 filhos por mulher. Entre os países latino-americanos, os que têm a menor taxa de fecundidade são o Chile e El Salvador, com 1,7 por mulher. Essa taxa coloca o Brasil abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Ou seja, a população deve decrescer e a expectativa é de um processo de envelhecimento maior e mais acelerado. Antigamente era muito mais fácil criar filhos, todo mundo sabe disso, criava solto na rua, sem problema, escolas para todo mundo que quisesse estudar, né? Tudo era mais fácil. Hoje está tudo muito mais difícil, em todos os sentidos. Você educar um filho para dar o que a sociedade exige, né? Fica tudo muito mais difícil. Por isso, e dá muito trabalho. Hoje o casal trabalha. Antigamente, praticamente só o homem trabalhava e dava conta de sustentar a casa e tudo, e a mulher cuidava dos afazeres domésticos. Hoje mudou completamente. Hoje muita mulher cuida da casa, paga tudo, né? Então, tudo mudou. E para melhor, sinceramente, eu acredito que seja para melhor. De acordo com a ONU, 2 cenários estão presentes na taxa de fecundidade. Casais e mulheres estão fazendo a escolha de ter número de filhos abaixo do que gostariam de ter, por incapacidade de conciliar a vida profissional e pessoal. E ainda mulheres que não podem fazer essa escolha porque não têm acesso a serviços de saúde pública e métodos contraceptivos para evitar a gravidez. E para quem optou por colocar uma criança no mundo, tem que cuidar e oferecer a cada uma delas uma boa qualidade de vida. Sempre pensei em ter mais, mas devido à rotina, né, a rotina do professor é bastante corrida, ela exige tempo de trabalho e tempo de estudo. E ter filhos também exige tempo, é preciso dedicar, né, é preciso cuidar, e isso requer tempo. Então, com a preocupação de atender, né, esse filho, a formação desse filho, é preciso realmente ter disponibilidade. Então é preciso pensar. O tempo, né, a qualidade que você tem de tempo com o seu filho, a gente tem que terceirizar.
né? Então, enquanto eu estou trabalhando, ele está com a avó. Fico mais com ele à noite, no final de semana. Também a gente pensa nisso na hora de ter um filho, né? Você vai ter tempo para cuidar desse seu filho, para educar, para estar com ele? Tudo isso a gente tem que pensar antes de quando a gente planeja ter uma criança, né?